Feche o guarda-chuva, porque vai chover nessa manhã. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço. Geralmente eu digo assim: se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima. Mas só sobrou eu e o Roberto. Se contente com o que está do seu lado mesmo, tá bom? Vamos estar em pé? Abra sua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas. Deus está aqui. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. É uma alegria estar de volta aqui na MSBN. Uma alegria que dessa vez eu pude conhecer o pastor Saulo. Eu almocei com ele. E ele é infinitamente mais bonito do que aquele que apareceu aqui. Eu reclamei com o pastor Márcio. Falei, mude a foto dele, porque aquele ali da foto está parecendo o avô dele, né? Que a barba dele não está branca daquele jeito mais, né? Então ele está mais bonito. Fiquei extremamente feliz em conhecer o pastor Antônio. Essa figura simpática. Ele vive além do nosso tempo, assim, uns 500 anos para frente, né? Meia hora com ele eu já fiquei com vontade de ficar rico, né? Eu não sei, que é um espírito, né, que vem. Uma alegria rever o pastor Márcio, com quem conheço desde o Brasil. Ele quase me deixou triste aqui de novo. Ele insiste em dizer que me escuta pregar desde pequenininha. Não é bem assim, não é bem assim, né? Estou aqui acompanhado do reverendo Duda Lisboa, esse moço que está aqui na frente. Ele é mestre em área digital. Ele trabalha de madrugada, está com o olhinho pequeno ali. Não sei como é que conseguiu vir de manhã, né? Ele fica no computador até às 5 da manhã. Trabalha com artistas do mundo todo. Deus te abençoe por estar aqui conosco, tá? No teclado, o pastor Roberto Marinho. Trabalhava aqui nos Estados Unidos com o pastor Benny Hinn. Aí foi para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? A família que sempre me hospeda aqui em Atlanta, o Armando, sua esposa, seus filhos, obrigado de coração, viu? Amo vocês. E eu estou aqui neste look, morrendo de vergonha. Você ri porque não é você, né? É que eu fui falar para uns irmãos aqui em Atlanta que eu completo 25 anos vindo à América. E a primeira vez que eu vim pelo estado de Atlanta. Eu vim por Marietta. Aí, como a pessoa assistiu o Congresso dos Gedeões esse ano, e esse ano eu fui de terno branco, porque lá na África, o irmão disse, esse ano o senhor completa 25 anos nos Gedeões, porque ele me acompanha há 25 anos. Então, como é bodas de prata, o senhor vai com um terno que eu vou lhe dar. O irmão me deu um terno branco, e eu passei vergonha lá. Aí chego aqui em Atlanta, me fazem passar vergonha aqui também, né? E desejo de crente assim, ou você realiza, ou dá problema. Então estou eu aqui parecendo um anjo ou um pai de santo, como vocês quiserem, né? Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, quem encontrou, diga amém. Versículo de número 6 a seguir. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que está na tenda da congregação. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. E naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus, tu usastes de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizestes reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me pois agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? E então Deus disse a Salomão, porquanto houve isto no teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honra, nem a morte daqueles que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, mas também te darei riquezas, e bens, e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Amém, igreja?
Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso. Agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós nesta manhã. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Se o sonoplasta puder me dar só um pouquinho mais de ganho de voz aqui, vamos ganhar um beijo depois, tá bom? Pelo sorriso tá carente, né? Final do culto, todo mundo dando um abraço e um beijo nele, tá bom? Graças a Deus. Roberto, um pouquinho mais baixinho o seu teclado, por favor. O texto que eu li nesta manhã com os irmãos é um dos textos mais fantásticos do Velho Testamento. É um texto que vai dar início a um ciclo. E toda vez que se inicia um ciclo é porque termina um outro ciclo. Vai terminar um ciclo de tristeza, um ciclo de miséria, um ciclo de angústia, para o início de um ciclo de felicidade, de prosperidade. E como nunca antes houve na terra, pela palavra do próprio Deus, o seu povo conheceria o melhor da existência nesse mundo. A história é a história do velho Salomão, que nesta manhã vai ser o novo Salomão para nós, porque eu vou falar de um período da vida dele, em que poucos de nós nos apegamos ou até conhecemos. Salomão é o filho do rei Davi. Filho de quem, igreja? Não ouvi? Pergunta ao seu irmão aí, conhece Salomão? Então vem comigo que eu vou te apresentar ele nessa manhã. Salomão é um dos 20 filhos que teve o rei Davi. Olha que notícia boa. Poucos sabiam que Davi teve tanto filho. Davi teve 20 filhos. Entre os 20 filhos, ele teve uma única filha mulher. 19 meninos e uma única menina. Eu quero que você vá memorizando isso, porque a história vai se encaixar daqui a pouco. 20 meninos e uma única menina. Entre esses 20 filhos, 2 dos filhos que ele teve vieram de um ato imoral. Vieram de um período em que ele faliu na fé. Vieram de um período em que ele cometeu um erro tão brutal que qualquer um de nós o condenaria para todo sempre. Todas as vezes que falamos do rei Davi, lembramos apenas das suas pomposidades, lembramos das suas grandes conquistas, lembramos do que deu a ele o seu poderoso nome. Davi é tão respeitado que até os dias de hoje, grandes corporações, quando querem dar estudos, aqueles que os lideram, chamam aí esses mestres do ensino de potencializar o ser humano, e sempre usam Davi, porque Davi é um símbolo daquele que era pequeno, sem força, que venceu aquele que era grande, extremamente forte. Então ele é um símbolo. Geralmente, quando um crente se lembra de Davi, só se lembra disso: Davi matando o poderoso Golias. Lembramos dele também entrando em Israel, resgatando a arca do concerto e trazendo de volta para o povo. Lembramos dos seus maravilhosos e belíssimos salmos, e poucos de nós até temos conhecimento de como esses salmos, que são os mais lindos,
foram escritos. É esse Davi que até os dias de hoje permanece na mente, na memória de todos aqueles que servem a Deus e que leem a Bíblia Sagrada. Esse Davi, que teve tantas áreas de conquista, como eu disse agora há pouco, teve um momento de luta, um momento em que a sua carne fraquejou, em que ele se perdeu no meio do caminho, em que o contato imediato com o céu foi desligado. Davi estava no seu palácio, deveria estar no campo de batalha, mas estava no seu palácio, e do seu palácio ele observou uma moça, uma mulher, que estava tomando banho de longe. O coração do rei a desejou, e o rei, como uma besta fera desenfreada, simplesmente fez com que o seu desejo fosse cumprido, custasse o que custasse, doesse a quem doesse. Ele manda buscar a mulher, uma das mulheres mais lindas que o mundo conhecera, Batseba, ou Batseba. Batseba, uma mulher casada, desposada por um guerreiro chamado Urias. Urias, um homem temente a Deus e muito querido por toda a corporação da guarda, um soldado respeitado, um soldado patriota, um soldado que tinha dentro do coração dele o seu país acima de tudo e acima de todos. E Batseba com Urias tem o seu casamento simplesmente defenestrado por causa da atitude insana de um homem chamado Davi. E Davi possui a mulher, engravida a mulher, e a história todos nós conhecemos. Após engravidar a mulher e descobrir que ela estava grávida, Davi tenta encobrir o seu pecado. E a forma como ele vai fazer isso, a princípio, é uma forma até legítima, por assim dizer, e inteligente, porque como rei ele pode fazer tudo e um pouco mais. Ele manda buscar o homem do alto da batalha e trazer o homem para casa, para que o homem tenha umas férias. Na intenção de Davi, ou no pensamento dele, o homem, depois de ficar meses fora de casa, ao entrar em casa, vai dormir com a sua esposa, vai amá-la, vai namorar. Só que Urias estava possuído por um sentimento de patriotismo tão grande. Isso deve ser até matéria de um ensino para um outro dia, se isso é de fato válido, se vale mais o trabalho do que a família. Porque ao pensar demais no trabalho, ele também deixou sua esposa de lado. A esposa vai, procura o rei, diz assim: o meu marido não me tocou. O desespero de Davi vai aumentando, porque Batseba está grávida, a barriga dela vai começar a crescer, daqui a pouco não tem como esconder, o marido não a toca, o marido vai saber que o filho não é dele. Então Davi, com uma maneira maquiavélica, demoníaca, ele cria uma história, ele cria um projeto terrível. Ele pega uma carta e de próprio punho escreve na carta, endereçada ao capitão da guarda, que está no campo de batalha onde estava Urias. O nome desse homem é Joabe. Diga comigo, Joabe, mais uma vez para memorizar. Joabe não é apenas capitão da guarda, Joabe é primo do rei Davi, é da casa dele, é parente dele. Então Davi confiava em Joabe. Ele pede para que Urias, aquele soldado, volte para o campo de batalha e entregue aquela carta escrita pela mão do próprio rei ao seu primo Joabe. A carta era selada com o anel do rei, não podia ser quebrado o selo. Se o selo fosse quebrado, o portador da carta morreria. Então Urias cuida mais daquela carta do que da sua própria vida. E quando a carta chega na mão de Joabe, e Joabe quebra o selo real, e ele abre, está escrito mais ou menos assim: Joabe, você é meu empregado e é meu parente. Quem porta esta carta não deve voltar vivo para Israel. Joabe entendeu o que disse o rei, mesmo sem questionar, sem saber o porquê. Joabe entende que Urias não pode voltar para Israel. Então Joabe pega Urias e coloca ele no fronte da batalha, no lugar onde a batalha era mais quente, no lugar onde a batalha era mais forte. E dali Urias não volta. Urias é morto, é assassinado em campo de batalha. Joabe pega uma carta, escreve ao rei dizendo: sua palavra foi cumprida, rei. O homem portador da carta que trouxe não regressará vivo para Israel. Davi senta no seu trono, e não diz a Bíblia, digo eu, ele folga. Imagino eu, Davi com um sorriso macabro nos lábios, dizendo: pronto, eu sou rei, eu posso tudo e um pouco mais, eu sou inteligente, ninguém jamais descobrirá o que aconteceu. Como a mulher de Urias agora está viúva, vou eu tomá-la, trazê-la para morar dentro do palácio. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim: esse rei é muito querido, esse rei é extremamente sensível, porque ele trouxe para cuidar da família de um soldado que morreu em nome da bandeira do seu país.
O projeto parecia ser perfeito. Dá até uma trilha sonora para um grande filme, uma trilha sonora em ré menor, é claro, mas dá uma liturgia. Davi está sentado no seu trono folgado, quando dias depois ele recebe uma visita. E a visita é de um profeta. O profeta chama-se Natã. E eu confesso aos irmãos, não queria estar na pele de Natã, porque Davi não é só um rei, ele é o queridinho de Israel. Ele é o rei popular, ele é o rei que dança com o povo, ele é o rei que canta com o povo, ele é o rei que adora com o povo, ele é o rei que escreve salmos e manda para as tribos cantarem. Então as pessoas olham para ele e veem ele como quase um semideus, quase como o quarto membro da Trindade. Um homem puro, um homem casto, um homem que adora, um homem que dança, um homem que compõe, um homem que prega, um homem que salmodia. E Davi está sentado no seu trono e lá vai Natã falar com esse homem perfeito. E Natã é tão inteligente que ao invés de um papo reto e chamar Davi de adúltero, ele cria uma história. E olha que história. Ó rei, é sabido que há no seu reino um homem muito rico, dono de uma imensidão de número de ovelhas, e ele recebeu um visitante na sua casa. E ao receber o visitante, esse homem resolveu fazer um churrasco para o amigo que estava visitando. Mas ao invés de pegar uma das suas milhares de ovelhas, ele vai em um vizinho extremamente pobre, dono de uma única ovelha, rouba aquela ovelha, mata a única ovelha desse homem pobre e serve ao visitante. Davi ouve a história e ele fica enfurecido. E Natã então diz para ele: ó rei, o que deve ser feito com este homem no seu reino? A Bíblia diz que Davi, enfurecido, gritou: que este homem pague 4 vezes pelo crime que ele cometeu. Ou seja, roubou uma ovelha, que o homem que roubou devolva para esse outro 4 ovelhas. O homem tem que pagar 4 vezes pelo seu crime. E quando Davi diz isso, Natã, cheio do Espírito Santo, diz: és tu esse homem, ó rei, podendo ter qualquer virgem de Israel, desejou o Senhor a única mulher de um homem. Davi viu a mão de Deus e era temente. Talvez era isso que fazia a diferença nele. Quando ele ouviu essa história, ele não tentou dar desculpas, ele não tentou dizer é mentira, eu quero provas. Não, a Bíblia diz que Davi encurvou a cabeça e disse: pequei. Ele disse com a boca e com o coração. Foi tão forte e tão intenso que Deus tomou a boca do profeta e disse: alguma vez te neguei eu alguma coisa que você me pediu? Isso aqui também é uma outra conversa para um outro dia. Porque é como se Deus estivesse falando: se você tivesse me pedido, eu não teria te dado. Mas a mulher era casada. Mas Deus pode tudo e um pouco mais. Deus poderia ter criado uma situação, Urias poderia ter mesmo sido recolhido para o céu e Davi ter ficado com ela, não sei. Eu sei que Deus disse a Davi: porventura te neguei eu alguma coisa? Agora vem a parte mais forte dessa palavra, pergunte qual. Todos nós, quando estamos debaixo de uma grande luta, de um grande vendaval, a gente sempre fica perguntando: meu Deus, por que o Senhor está pesando a mão em mim? Meu Deus, por que o Senhor está desse jeito? A gente sempre pensa que as maldições, as punições vêm de um Deus que está furioso no céu. Neste texto eu entendo que não foi Deus que puniu Davi. A punição veio da boca do rei, porque foi Davi que disse: pague este homem 4 vezes pelo crime. Se Davi fosse ponderado, equilibrado, se tivesse respirado e pensado e falado assim: ô Natã, eu preciso que você traga esse homem que foi roubado e o homem que roubou aqui, porque eu preciso ouvir a história deles, porque toda a história tem 2 versões. Já perceberam isso ou não? Você senta com a mulher e o marido que brigaram, sente com a esposa, ela tem uma história. Depois sente com o esposo, ele tem uma história. Se você optar por um dos 2 lados, você vai magoar alguém, e os 2 contam a mesma história, só que cada um do seu ponto de vista. Resultado final: se amanhã depois o casal voltar, você vai ter inimizade com eles, porque você escolheu um lado, porque toda a história tem 2 versões. Davi ouviu só uma e reagiu. A maldição não saiu da boca de Deus, saiu da boca do próprio rei. Quando ele disse: pague esse homem 4 vezes, Davi selou o seu destino. Dos 20 filhos,
Davi pagou com 4. 4 filhos. 3 deles mortos fisicamente, e um deles morto moralmente. E a morte moral naquele tempo era pior do que a morte física. Quem é que morre primeiro dos filhos de Davi? O rebento que ele teve com Batseba. A história chega a dar náuseas. A Bíblia diz que Davi traz a mulher para dentro do palácio. O bebê nasce, e o bebê era lindo. Imagina a beleza dele. Batseba, uma beldade. Davi não era feio, homem de gentil aspecto, olhos brilhantes, cabelos louros ou arruivados, cabelos encaracolados, gentil aspecto, de baixa estatura. Se você pegar Rei Davi por Michelangelo e digitar no Google, você vai ver o mestre da Renascença desenhar um Davi e fazer uma estátua dele, que ele não parece judeu, ele parece um grego. Você vai ver um homem de cabelo encaracolado, nariz arrebitado, um homem delicado, com feições delicadas. Por isso que a Bíblia diz que ele era um rapaz de gentil aspecto, uma beleza quase que feminina. Então Davi era lindo, Batseba linda. Imagine o filho que nasceu. Só que a Bíblia diz que depois que o menino nasceu, um belo dia ele adoeceu. Os médicos, e Davi era rei, tinha à sua disposição toda a medicina do Egito, que era logo ali. Atravessava a cidadezinha de Tebas e você já estava no Egito, primeiro país da África. Ele buscou os melhores médicos, e os melhores médicos não deram saúde à criança. Davi então percebeu que se os homens não conseguem descobrir, a doença não vinha da horizontal, a doença vinha da vertical. E Davi cria algo que até hoje os crentes imitam. É Davi que começa essa história de campanha de 7 dias. Davi faz um jejum de 7 dias. E todos os dias que ele acorda, em jejum, ele vai perguntar como está o menino. E ao invés da doença melhorar, a doença vai piorando. No segundo dia, como está o menino? Está pior do que ontem. No terceiro, pior do que ontem. No quarto, pior do que ontem. E Davi jejua 7 dias, ao ponto de no último dia, ele chegar perto dos empregados dele, e os empregados fugirem dele, com medo de falar que o menino tinha morrido. Aí Davi se antecipa, chega perto dos empregados e diz assim: morreu o menino, e eles: morreu, ó rei. E o que Davi faz nessa sequência, nem os empregados entendem, porque a Bíblia diz que Davi se levantou da terra, se lavou, trocou as suas vestes, adorou ao Senhor, visitou Batseba, se alimentou. Ele faz uma sequência de atos que uma pessoa que estava desesperada, com depressão, não faria. Aí os empregados perguntam para ele: ô rei, estando o menino vivo, o senhor só tinha tristeza e jejuava e orava. Agora que o menino morreu, o senhor se levantou, por quê? Aí Davi manda para eles um recado: enquanto a criança estava viva, tinha esperança. Eu podia fazer alguma coisa, mas agora que ela morreu, o que posso eu fazer? E mesmo do erro de Davi eu aprendo uma coisa. Pergunte o quê? Que a vida continua. Vou falar de novo para ver se essa palavra entra na sua alma. Após uma grande tragédia, não importa qual seja ela, a vida precisa continuar. Porque se ela não continuar, você vai ficar pior do que antes da tragédia. Vai se trancar num quarto, vai perder a esperança, vai perder a paz, vai perder a alegria, vai perder a vontade de viver, vai perder o apego pela família, e você vai se enclausurando ao ponto de resolver deixar esse mundo do que enfrentar a vida. Davi, mesmo errado, todo torto e desgraçado, o infeliz está me ensinando que agora que morreu, levanta. Depois de levantar, toma um banho. Depois de tomar um banho, se unge. Aí troca as roupas, tira as roupas de tristeza e põe uma roupa de esperança. Aí depois vai para o santuário adorar. Aí vai procurar a família, porque ele procurou Batseba e a consolou, diz a Bíblia. E aí diz a família: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. E se alguém apertar demais e falar: por quê? Aí você grita: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que em breve se levantará para resolver a minha situação. Posso ouvir um glória a Deus da igreja por isso? Pois bem, o primeiro filho está morto. Davi começa a ficar triste. É nesse período que Davi está tão triste, porque ele sabe que Deus ficou triste com ele, que Davi chega diante de Deus e diz: Senhor, eu quero te dar um presente. E Deus diz: que presente, Davi? Eu quero te dar uma casa de veraneio. Eu quero te dar uma casa onde o Senhor possa passar as férias. O Senhor pode visitar o mundo todo, mas quando quiser descansar, venha para Jerusalém,
vou te dar uma casa assim, assado. E Davi desenha. Davi faz a arquitetura da casa do Senhor, o templo famoso chamado Templo de Salomão. E Deus diz para ele: amei a planta, gostei da arquitetura, amei a ideia, mas não quero da sua mão. Por quê, Senhor? Porque na sua mão está o sangue dos inocentes. Isso deixou Davi depressivo. Desse dia em diante, a vida de Davi não é mais a mesma. Um dia Davi está sentado no seu trono. Dos 20 filhos, ele só tinha um que o alegrava demais. Pergunte qual era o nome dele. Na verdade é o nome dela, Tamar, a única filha de Davi. 20 meninos e uma única menina. Quem tem filho homem aqui sabe a luta que é. Pegue 20 meninos, 19 meninos e coloca dentro de uma casa. Final do dia não tem mais casa. Ainda mais se o menino for filho de um crente pentecostal. Os diáconos da igreja sabem do que eu estou falando. Ainda bem que criaram os cultinhos para criança, porque a Assembleia de Deus na nossa época, as crianças desviavam tudo, porque os diáconos não tinham paciência. Eu fui diácono. Tinha um menino na minha igreja que quando ele chegava na igreja, o diabo ia se manifestar, o diabo olhava para o menino, o diabo fugia do menino. É sério, ele era perturbado. Ele conseguia passar debaixo da minha perna. Só o sangue de onde chega até me dá arrepio. Senhor, ainda bem que o Senhor me livrou disso. Beto, muda a música. Vamos lá. É a criança, imagina 19 meninos quebrando tudo. Aí só tem uma princesa. Ela chega em Davi, ela senta no colo de Davi, ela brinca com as madeixas encaracoladas do pai, ela beija o pai, ela brinca com a barba de Davi. É a princesa. Eu sinto que Davi sentia quando Tamar ia estar com ele, porque eu tenho 3 filhas. Aliás, a minha casa é um harém, 3 filhas, a minha esposa, a minha netinha, minha mãe vai lá de vez em quando, 2 moças que trabalham, e como nem tudo é perfeito, a sogra mora na mesma casa aqui. Mas faz parte, é para ter o equilíbrio, né? É para ter o equilíbrio, né? Você ri, né? Você olhou e falou: a vida dele é perfeita. Quem vê cara não vê coração, né? Mas isso é uma outra história para outro dia também, né? Pois bem, Davi só tinha uma menina, a Tamar. E um dia Davi está sentado no trono e alguém chega: Davi, Tamar, sua filha, não vai poder mais ser levada ao altar de branco. Por quê? Davi, sua filha não vai mais poder casar com um outro príncipe. Por quê? Porque ela foi estuprada. Ela foi violentada, Davi. E naquela época, uma mulher estuprada ou violentada, ela era excluída da sociedade. Os próprios pais, quando a filha era estuprada, tiravam as filhas de casa e enviavam elas para a zona do Baixo Meretrício, porque era extremamente vergonhoso para o pai saber que a filha tinha sido estuprada. Porque na mentalidade do povo antigo, da Mesopotâmia ou do Oriente Médio, funcionava a seguinte equação: se a mulher foi estuprada, a culpa é dela. Ela se mostrou, ela se revelou. Por isso que naquela época as mulheres usavam a burca, só ficavam os olhos para fora, para a mulher não ser cobiçada nem desejada. Então quando uma mulher era estuprada ou era violentada, entendiam eles naquela época que a culpa era dela, e por isso ela era arrancada de casa e mandada embora. Davi tem 19 filhos homens, só tem uma menina, e a única menina foi estuprada. Davi quer vingança. Eu sou pai, sou crente, sou contra a pena de morte, mas se alguém estuprasse uma filha minha, eu não sei o que eu faria. Pense os senhores aí, com toda a sua fé, com toda a sua religião, o que você faria se alguém tocasse na sua filha? Eu imagino a ira que está Davi. Davi é guerreiro, ele arrancou a cabeça de um soldado gigante chamado Golias. Davi está no trono: quem matou a minha filha? E alguém diz: seu filho Aminon matou ela moralmente. Ele estuprou ela, ele violentou ela. Davi tinha um menino chamado Aminon, filho dele. E Aminon era muito próximo de Tamar. E Aminon se apaixonou por ela, se apaixonou pela própria irmã. Há um cheiro de incesto no palácio e ninguém sente. O menino chega às vias de fato, porque ele está com os hormônios pulando pelo corpo. E ele cria uma história. Ele diz que está doente, e ele quer que a irmã venha cuidar dele. E a irmã bondosamente vai cuidar dele. Quando ela está no quarto, ele ataca ela como se fosse um animal. E ele tira a virgindade de Tamar. Ele destrói o futuro dela.
A filha do rei não pode mais casar com o príncipe. Ela tem que ser arrancada do palácio e tem que ser levada para a zona do baixo meretrício. Vasculhe a Bíblia, tente encontrar a história de Tamar depois disso. Não existe mais. Davi tem uma filha morta, moralmente, pior do que a morte física. E pior do que isso, a menina foi violada por um outro filho de Davi. E Davi não pode cumprir a vingança, porque o desejo dele é matar o estuprador. Sim ou não? Mas o estuprador é sangue dele também. E ele não toca em Aminon. Ele não pode nem chamar a atenção de Aminon. Como assim, pastor? Não há na Bíblia Davi dizendo: por que você fez isso? Você não deveria ter feito isso, você fez uma coisa errada. Não há. Davi não chama a atenção dele. Quer perguntar o porquê? Só fala se todo mundo perguntar. Que moral teria Davi para falar isso com o filho? O filho, ele ia dizer: você não pode tocar numa mulher que não é sua. Aí o menino ia dizer: pai, eu aprendi com o senhor. O senhor dormiu com a mulher que não era sua. Você começa a entender o que é que o diabo está fazendo? O diabo vai tecendo uma teia de aranha e prende Davi nela. Cada vez que Davi tenta se mexer, ele vai se enroscando mais. Ele já estava triste e depressivo. A depressão aumenta 2 vezes mais. O menino Aminon anda pelo palácio como um rei, porque ele disse: o meu pai não chamou atenção, ele aprovou. Ele anda pelos corredores, e um dia no meio dos corredores, um homem tem coragem de parar Aminon e dar de dedo no nariz dele e falar assim: você é um estuprador, você é um homem violento, você não presta. E quem é o homem? Absalão, outro filho de Davi, o filho mais lindo de Davi. E Absalão briga com Aminon, mas Aminon é tão cínico, é tão canalha, que ele diz assim para Absalão: se o meu pai não me corrigiu, quem é você para me corrigir? Absalão fica tão furioso que com a própria mão ele mata Aminon. Eu não sei se ele enforcou, eu não sei se ele enfiou uma espada. Ele matou o irmão ali dentro do palácio. Davi está no trono, e alguém chega: rei, mataram o estuprador. Como assim? Mataram Aminon, mas eu não dei ordem. Quem matou meu filho? É estuprador, mas é meu filho. Eu amo meu filho. Quem matou meu filho? Eu quero vingança. E alguém diz: o teu outro filho, o filho mais bonito que o senhor teve, Absalão. E Davi se cala, Márcio, mais uma vez. Não chama a atenção do menino, não briga com ele, e fica por isso mesmo. E eu sei que você também está aí achando um senso de injustiça, eu também acho. Agora pergunte para mim: pastor, por que ele não chamou a atenção dele? Diga: por quê? Mas mais alto, diga: por quê? Ele não tinha moral. Ele ia falar o que para o filho? Você matou um inocente? O filho ia falar: eu aprendi com o senhor, pai. O senhor matou Urias, que era inocente. A trama está feita. Davi está eliminado da história. Absalão observa o pai não reage. Absalão diz: meu pai é um frouxo, meu pai não presta mais para ser rei. O reino está na mão de um homem que não consegue corrigir o próprio filho. Então, se meu pai não presta para ser rei, eu serei rei no lugar dele. E Absalão dá um golpe de estado no próprio pai. Absalão toma o trono de Davi. Davi não tem forças para dar ordem de comando ao seu exército para vir contra Absalão. Por quê? Porque ele está se sentindo culpado. A culpa foi um peso sobre ele, ele perdeu todas as forças. A Bíblia diz que Davi foge de Jerusalém de noite, escondido por um grupo de amigos que o protegem. Ele perdeu o reino, e ele está longe. Absalão está reinando. Absalão começa a reinar, mas ainda tinha os fiéis de Davi, e os fiéis a Davi não obedeciam a Absalão. Absalão vai no cofre do rei. Vai aonde? Ele abre o cofre do rei, e tudo que Davi guardou por 40 anos de reinado, de despojos de guerra, de ouro e prata, Absalão toma toda a riqueza do pai.
converte a riqueza em jagunços. Ele contrata homens que seriam fiéis a ele. Ele tem um exército incontável de homens que vão lutar por ele. Só que esses homens não têm habilidade, mas eles são numerosos. E com esse exército, Absalão começa a assustar a todos, dizendo: eu sou o rei de Israel agora. Davi não age. Um parente de Davi resolve reagir. Um parente de Davi levanta a cabeça e diz assim: não, o rei não pode terminar os dias assim, esse menino não pode fazer isso. Esse homem vai até os soldados que ainda eram fiéis a Davi, soldados fiéis, soldados com habilidade. Um valia por 100 daqueles soldados de Absalão. Ele arma uma emboscada, e esse homem que está liderando esse exército consegue desbaratar o exército de Absalão, e Absalão foge. E a fuga de Absalão é conhecida por todos. Lembram? Absalão no trote de um cavalo, passa no meio de uma floresta. Ele tinha cabelos muito grandes, encaracolados. No trote do cavalo, seu cabelo voa e agarra num galho de uma árvore. O cavalo vai embora e ele fica preso. Quem lembra dessa história da Bíblia? Absalão ficou preso pelo cabelo. E aí, esse soldado que resolveu vingar Davi está diante dele, um menino indefeso, um adolescente buchudo, calça curta, um menino que deve sim ter um corretivo, mas um corretivo à altura de um adolescente. Mas esse homem que está ali diante dele está tão furioso que ele saca uma espada e ele finca na barriga de Absalão, e ele tira a vida de Absalão. Não era preciso fazer isso, bastava deixar o menino preso, dar uns tapinhas nele, que não era menino, já era um adolescente, mas ele arranca a vida de Absalão. Alguém vai até onde Davi está e diz: Davi, pode voltar para Jerusalém. Ele diz: mas e Absalão que está governando? Não está mais, Davi. Por que não? Porque Absalão está morto. Eu imagino Davi dizendo: mas quem? Quem matou meu filho? Eu não me vinguei. Quem matou Absalão? E alguém disse: um parente seu. Qual o nome dele? Joabe, o capitão da guarda. E Davi não pode corrigir Joabe. Pergunte por quê? Joabe é o homem da carta que Urias entregou na mão dele. Esse soldado que leva a carta não pode voltar. Joabe é cúmplice do pecado de Davi, é cúmplice da morte de Urias, e Davi não pode corrigi-lo, porque se Davi pune ele, ele abre a boca e diz: mas você entregou na minha mão o marido daquela mulher adúltera. E aqui termina o reinado de Davi. Ele volta para o trono, mas ele nunca mais foi o mesmo. Desse dia em diante, Davi começa a construir salmos, os salmos mais depressivos, entre eles o Salmo 51, que nós amamos, que a gente se emociona, mas poucos sabem quanto custou para Davi. Porque Davi, pastor Antônio, deitado na cama, depressivo, ele olhou e disse assim: do que adiantou ter nome? Do que adiantou a fama? Do que adiantou a riqueza? Do que adiantou ter um reino desse tamanho, se eu vou terminar os meus dias sentindo falta da única coisa que eu não podia ter perdido na vida? E aí ele diz: Deus, tira a fama, Deus, tira a riqueza, tira o reino, mas não retires de mim o teu Santo Espírito. Vou falar de novo: tira tudo de mim, ó Rei, mas não retires de mim a sua presença. Pior do que a ausência dos filhos, pior do que a ausência de Tamar no colo dele, era ele sentir falta daquela glória. Eu estou com o corpo todo arrepiado. Ele sentir falta daquele ser, daquela entidade que sempre estava com ele, que estava com ele na batalha, que liderava ele, que ajudava ele, que guiava a pedra dele para acertar a testa daquele gigante, que dava a ele os salmos mais lindos, como o Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi começa a sentir falta dessa presença. E aqui eu abro um parênteses na história para falar com muitos que estão aqui. Quantos estão aqui nesta manhã que acabaram perdendo de alguma forma o contato com a presença de Deus? Erros entristecem o Espírito Santo.
A ausência do arrependimento entristece de forma dobrada. Certa vez, pregando em São Paulo, eu vi uma história que ela me marcou para sempre. Eu tinha 19 anos quando eu vi a história. Um homem muito rico, que outrora tinha sido pobre, e na pobreza arrastava os filhos para a igreja, ou melhor, o filho para a igreja com a esposa. De repente Deus abriu as portas, ele se tornou empresário. E ao se tornar empresário, ele começou a diminuir a ida à igreja, porque não tinha mais tempo de ir à igreja, porque tinha que cuidar dos seus negócios. Quando não tinha empresa, quando era só empregado, ia para a igreja de segunda a segunda. Começou a diminuir porque agora ele tem coisas para cuidar. E a desculpa é sempre essa: eu tenho funcionários para pagar, eu tenho vidas que dependem de mim, eu tenho. E a ausência do lar foi abrindo uma brecha no coração dele para a carência. E ele começou a se envolver com a secretária dele, uma moça bonita, a metade da idade da sua esposa. E ele foi indo. A primeira vez foi só um flerte, depois foi só um toque, depois foi um jantar escondido, depois a cama. E aí acabou o homem. Ele não ia mais para casa jantar, marcava sempre o encontro. E um belo dia ele marcou com ela um jantar pós-expediente. Só que ela teve um problema, não pôde ir, e ele chegou em casa mais cedo. Ao chegar em casa mais cedo, o filhinho abriu a porta, viu o pai, foi aquela felicidade, disse: mãe, hoje o pai vai jantar com a gente. E a mãe fez a comida que ele gostava, eles jantaram, riram, cantaram. E na hora de dormir, o menino, que quase nunca tinha o pai perto, disse: papai, a mamãe sempre lê uma história da Bíblia e ela ora comigo, hoje o senhor pode fazer isso? O pai, meio desconfortável, não podia falar não, disse: eu vou. Chegou lá, foi tentar contar uma história da Bíblia, arrumou uma confusão que não conseguia mais contar, porque a memória estava tomada, não lembrava mais nem como era a história da Bíblia. Ele disse: papai está cansado, amanhã eu conto outra história. Ele disse: papai, então só ora para eu dormir, porque a mamãe ora com a mão na minha cabeça. E ele disse: eu vou orar. Ele colocou a mão na cabeça, ele não conseguia orar. O diabo começou a fazer o papel dele, que é acusar. Você vai botar essa mão que você toca onde não deve, na cabeça do seu filho, que é uma criança pura, sabendo que o toque da mão pode transferir, pode abençoar. Paulo disse a Timóteo: guarda o dom que você recebeu pela imposição de mãos. O toque da mão é algo muito sério. E ele, sabendo disso, disse: o papai está muito cansado, amanhã a gente olha. E diz: papai, tem dia que a mamãe está igual o senhor, ela está cansada. E aí quando ela não consegue orar, ela dobra o joelho e ela pede para eu orar por ela. Dobra o joelho aqui que eu vou orar pelo senhor. O homem dobrou o joelho, a criança inocente pôs a mão e começou a orar: papai do céu, hoje o senhor me deu um presente, meu pai veio jantar com a gente, obrigado, fazia tempo que ele não estava aqui, hoje ele cantou comigo na hora da janta. Papai do céu, abençoa meu pai, tira o cansaço, dá a ele alegria. E eu vou fazer um pedido que está no meu coração há muito tempo: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Quando ele disse isso, o pai deu um grito: não! Igual a mim não! E se jogou no chão. A mulher chegou para ver o que era o grito. O homem foi ficando, ele ficou possesso. Ela expulsou o espírito maligno. Ele voltou em si, ele agarrou as pernas dela, chorou, foi pedir perdão. E ela olhou para ele e disse assim: eu já sabia, meu amor. Ninguém esconde de uma mulher quando o esposo está traindo ou vice-versa. E ele disse: por que você não brigou comigo? Ela disse: por quê? Porque se o espírito não te convencer, não era eu que ia te convencer. Ele disse: me perdoa. Ela disse: já te perdoei há muito tempo. Ela só disse para ele: prioridades. A sua casa é prioridade, porque na hora da dor, a amante não vai te visitar, quem vai é a família. Que caia sobre nós esta manhã esse temor. Eu sei que isso é uma pregação na contramão de tudo que a gente quer ouvir em pleno domingo, mas eu vou fazer o que se Deus quer falar? Pastor, está doendo. Dá glória a Deus porque está doendo, porque senão você ainda está vivo, ainda sente alguma coisa. Dura essa criatura que tem levado uma vida pior do que essa que eu estou falando, que está entrando por aqui e saindo por aqui. Não há sentimento nenhum, mas se há sentimento dentro de você, é porque Deus está dizendo: eu ainda te amo, temos uma história ainda. Dá para começar do nada. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Você pode levantar a sua mão direita para o céu, chacoalhar ela assim comigo?
Pode colocar ela no ombro de quem está do seu lado, pedir licença para a pessoa, agarra ela, diga, dá licença. Agarrou? Chacoalha ela até ela ficar irritada. Agora irrita ela. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a criatura, sacode, diga, para isso. Diga, Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida nesta manhã. Ainda dá tempo. Perca tudo nessa terra, perca a fama, perca o dinheiro, mas não perca a presença do Senhor. E Ele está aqui nessa manhã. Eu estou vendo gente chorar, é Ele que está tocando. Eu estou vendo gente adorar, é Ele que está tocando. Parece que eu ouvi até uma língua estranha aí. Se é Ele que está renovando. E se tem alguém que acredita que Ele está aqui, não dê um grito agora não, dá um berro de glória a Deus, por gentileza. Eu ouço barulho de espadas aqui em cima. Anjos e demônios estão degladiando em cima da MSBN. E eu já sei de quem é a vitória. A vitória é sua, a vitória é nossa. Esta semana será uma semana de tanta harmonia, de tanta tranquilidade. Será uma semana de tanta conquista, que no domingo que vem você vai chegar aqui, as pessoas vão achar que você está louco, porque vai estar com um sorriso de orelha a orelha. Você vai emendar uma gargalhada na outra essa semana, de tanta alegria, porque a presença do Senhor volta para o seu coração nesta manhã. Cadê os pentecostais que podem mostrar um pouquinho de vida aqui nessa manhã? Aleluia! Deus é maravilhoso. Lá está Davi deitado na sua cama, aguardando a morte chegar. Os dias são tão ruins para o fim de Davi, que a Bíblia diz que colocavam 2 virgens ao lado dele para aquecer o corpo do velho. E mesmo tendo ele saúde, porque a Bíblia diz que Davi terminou seus dias com saúde física, emocionalmente, ele estava tão morto e mortificado, que o corpo de Davi não tinha reação. Que alguém pensa que as 2 moças do lado dele, ele não tinha reação porque estava velho, que estava impotente. Não era isso, que a Bíblia diz que ele terminou seus dias com saúde. Mas o que adianta o corpo estar bem, se aqui não está? A pior tipo de doença é a doença emocional, porque não há remédio para ela. Tanto que psicólogo não receita remédio, aí o psiquiatra receita. Só que a receita do psiquiatra é uma droga para dar um gás na sua adrenalina, na sua endorfina. E aí você toma um Rivotril e fica doidão. O Lexotan, você começa a ver passarinho azul com bolinha rosa. Terminou o remédio, você caindo em depressão de novo. Porque a depressão não é uma doença no físico, ela é na alma. E só tem uma cura genuína para a depressão, é a palavra. Porque ela é uma espada aguda de 2 fios, que vai num lugar onde o bisturi do médico não vai, o remédio não vai. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Está sentindo a navalha aí? Então dá mais um grito de glória, por favor. Roberto, mude a música. Davi está deitado na cama, falando com Deus, e ele precisa passar o trono para alguém. E ele olha os filhos, e desde aquela época já havia a doutrina universal, de que quem assume o trono é o filho primogênito. É o primeiro filho que assume o trono. E Davi começa a pensar como vai ser ao filho primogênito dele assumir o trono. E Davi, enxergando o futuro, fica mais doente ainda. Pergunte por quê? Porque ele sabe que quando o primeiro filho assumir o trono, a primeira coisa que ele vai fazer é eliminar o último filho. Porque o último filho é Salomão. Por que eliminar Salomão? Porque ele é filho do ventre adúltero de Batseba. Porque é a história que vai macular a vida do rei. O novo rei, que é filho desse rei, não quer que a história do pai dele seja contada de maneira triste. Então ele vai assumir e vai ou exilar Batseba e Salomão, ou matá-los. Essa história já aconteceu na Bíblia com outro personagem. Alguém lembra dele? Abraão. Depois que nasceu Isaac, o que foi que ele fez com a escrava de Sara e o menino Ismael?
Ele eliminou, porque não queria que aquela história ruim fosse contada na história dele. Vai acontecer isso. E Davi fica desesperado, porque ele olha para suas mãos e diz: eu já tenho sangue demais nas mãos. Davi faz entrar todos os filhos na presença dele. Ele abençoa todos os filhos. O último que entra é um menino de 8 anos. Entra com a mãe, Batseba e Salomão. Davi olha para o menino, deve ter chorado. Ele olha para Batseba e deve ter chorado. Eu imagino ele de olhos fechados dizendo: Senhor, quando eu me for, Batseba vai ser assassinada ou expulsa para o deserto, e Salomão vai ser assassinado ou expulso para o deserto. E eles não têm culpa, porque a culpa é minha. Ela não veio à minha casa, eu mandei buscá-la. Ela não podia dizer não ao rei, então ela não tem culpa, ele não tem culpa. Eu não quero mais sangue na minha mão. E Davi faz algo que muda a história de Israel. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Davi usa o último restinho de comunhão que ele tem com Deus. É como se ele falasse: Senhor, vou fazer um último pedido antes de morrer. Que pedido, Davi? É um pedido anormal. O senhor vai ter que quebrar uma lei para isso. Faz o pedido, Davi. Se o senhor ainda me ama, se ainda temos alguma coisa, se sobrou alguma coisa boa do nosso relacionamento, se esse menino, eu me for dessa terra, eu vou matar ele e a mãe, o senhor pode quebrar uma lei humana? Que lei, Davi? Ele é o último. O senhor pode transformar ele em primeiro? Eu amo quando o crente entende. Senhor, ele é o último. O primeiro tem que assumir o trono. O senhor poderia pegar essa fila e virar ela ao contrário? O primeiro tem que ser rei, o último tem que ser assassinado. Se o senhor virar a fila, o que ia ser assassinado vai virar rei, e eu não vou ter mais nenhum tipo de peso na minha vida. Aí a Bíblia diz que Deus abre o céu e olha para Salomão. Preste atenção, isso está escrito. Mas antes de falar isso, abra um parênteses aí. A Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Sim ou não? Se ela tem água doce, a água é doce. Se é amarga, a água é amarga. O ventre de Batseba sempre foi um ventre adúltero, ainda que ela foi morar com o rei. Continuava sendo um ventre adúltero porque começou em adultério. O primeiro filho que saiu do ventre adúltero, Deus eliminou. É duro falar isso, mas foi, está escrito. Deus não deixou o menino viver, Deus matou. O segundo filho teria que ter o mesmo destino, porque é o ventre podre, é o ventre adúltero. Só que a Bíblia diz que ao invés de Deus matar o segundo, a Bíblia diz que Deus abriu o céu, olhou para Salomão e o amou. Vou falar de novo. O primeiro Deus rejeitou, o segundo Deus amou. E aqui eu aprendo algo que pode mudar a sua história também. Deus não trabalha com uma régua, medindo os homens pelo mesmo tamanho. Homens acham que Deus trabalha com forma, e Deus não trabalha com forma. Eu viajei o mundo inteiro nesses 30 anos pregando. São quase 100 países do mundo onde eu preguei, e lá no Brasil mais de 4.000 municípios. Geralmente, final de culto, casa de irmão, o que tem para servir para a gente que é visitante é pudim. O pudim muda de tamanho, muda de gosto, mas não muda de forma. Ele pode ser grande, pequeno. O pudim tem uma característica: ele é redondo e tem um furo no meio dele. Sim ou não? Quem já comeu pudim? Pois bem, Deus não trabalha com forma, porque se Deus trabalhasse com forma, nós estamos perdidos. Você não ia caber na minha, eu não ia caber na sua, e para a gente caber um na outra, ele ia ter que arrancar pedaços da gente. Deus trabalha com formas. Anote, não formas. Deus trabalha com formas. Cada um de nós tem um segredo com Ele. Cada um de nós tem uma marca que ninguém enxerga, só Ele enxerga.
É por isso que a gente que é ser humano olha, por que aquele homem ainda está na igreja? Por que aquela mulher ainda está fazendo aqui? Meu Deus, se eu fosse Deus. Ainda bem que você não é. Que se fosse, talvez nem eu serviria para estar pregando aqui para você. Por que a pessoa é mesmo fazendo tudo aquilo? Só Deus sabe. Deus tem uma paciência com uns, não tem a mesma paciência com outros. Como se explica isso? Não sei. Só há um pensamento na minha cabeça. Nós homens enxergamos um palmo à frente do nosso nariz. Deus enxerga a eternidade. Nós só vemos agora. Deus enxerga o amanhã. Hoje você está dando prejuízo no reino. Mas quem disse que você vai dar prejuízo para sempre? Pode ser que amanhã Deus faça um milagre. Pode ser nessa manhã, ou pode ser na festa dos varões, o maior encontro de homens aqui em Atlanta. Pode ser algo fenomenal no encontro de mulheres. E naquele dia o Espírito Santo resolve te pegar. E aí você entra de um jeito e vai sair de outro. E no final do dia alguém vai dizer, o que aconteceu com ele? Foi uma metamorfose? Foi. Porque há um dia em que o Espírito Santo se apossou dele e transformou ele ou ela em um novo ser humano. Aconteceu com o rei Saul, lembra de Saul? Depois de receber a unção de Samuel, Samuel disse, você vai encontrar um grupo de profetas que estarão subindo a Deus ao alto, cheio de saltérios, cantando e profetizando. Quando você entrar entre eles, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e você será transformado em um outro homem. Uma transformação de caráter, de conceitos e de valores. Eu acredito que está acontecendo isso aqui nessa manhã. Começa no espírito e começa a reverberar pela carne. Por isso você está tremendo, está chorando, está com borboletas aqui na barriga. O que é isso, pastor? O Senhor está mudando aqui, o seu corpo inteiro está reagindo. Se prepare para receber uma nova família nesta manhã. Vou profetizar, se prepare para receber um novo marido, uma nova esposa, um novo filho. E não é alguém que vai vir de fora, não, é esse aí que está sentado do seu lado. Você passou a madrugada brigando com eles, mas essa manhã, olha Deus dizendo, eu tenho algo na vida dele, eu tenho algo na vida dela. Eu estou entrando na história, eu faço o que o homem não pode fazer, e eu não tenho que dar satisfação a ninguém. É o que Deus manda dizer nessa manhã. Eu faço e não tenho que dar satisfação a ninguém, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguém acredita nisso? Então dá mais um grito aí para empolgar o coração do pastor aqui. Salomão pega a mãozinha dele de 8 anos, coloca debaixo da coxa do pai, porque era assim que se faziam votos. E o pai trava a mão dele entre a coxa e o colchão da cama e diz para ele, faz um voto. Que voto, pai? Promete ser fiel ao Deus do seu pai. Eu prometo. Promete que vai honrá-lo. Eu prometo. Promete que vai dar para o meu Deus uma casa. E o menino de 8 anos diz, eu prometo. O que uma criança sabe? O que ela está prometendo? Mas ficou uma aliança entre o céu e a terra. Davi morreu. Salomão assumiu o trono. Não se sabe com qual idade, entre 8 e 18. Se sabe que ele assumiu o trono solteiro. E aqui hoje eu venho na defesa de Salomão tentar tirar da mente das pessoas o pensamento de que Salomão era um maníaco sexual. Porque todo mundo fala, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres, o homem era um maníaco. Não, não era um maníaco. Ele teve 700 casamentos políticos. Ele casava com moças de tribos que tinham condições, de tribos ao redor, e cumpria ao pai da moça levar o dote, que iam de 8 a 12 moedas de ouro. Nasceu uma menina na casa, o pai tinha que se virar, trabalhar, juntar de 8 a 12 moedas de ouro, para entregar ao moço que levaria ela, que desposaria ela. Por quê? Porque naquela época antiga, a mulher dava gastos, e o homem, produção. Então quando o homem dava a filha para o filho de um outro homem, ele estava se livrando de um peso. É o pensamento machista do mundo antigo do Oriente Médio. E quando o homem pegava o seu filho e casava com outra filha, ele trazia um peso para a família. Então, para haver compensação, dotes, moedas de ouro. A sabedoria de Salomão se inicia ali, porque ele casa 700 vezes. Não é porque ele tem carência sexual, é para levantar o reino, porque ele herdou um reino quebrado do pai. E por que o reino estava quebrado? Porque Absalão roubou o reino do pai dele. E quando Salomão herda esse reino quebrado,
depois da unção, da consagração, ele está sentado no trono. Os súditos de Davi, os secretários de Davi, os ministros de Estado se aproximam dele e dizem assim: agora que terminou a festa, vamos para a responsabilidade. O Senhor herdou um reino quebrado, ou seja, não temos dinheiro nenhum. O Senhor herdou um reino no período em que Israel vai passar pela maior seca da história. O pior inverno se aproxima no ano em que Salomão assume o trono. O inverno vai se estender por um ano inteiro. Ao se estender por um ano inteiro, não teremos nem cega nem verão, nem plantio de frutos, nem plantio de cereais. Como não vamos plantar, não vamos colher. Como não vamos colher, Israel vai passar fome. Em tempos normais, o seu pai abriria o cofre, pegaria joias, pratas, ouro, iria com os povos vizinhos e compraria comida para manter o reino até a próxima safra. Só que não tem ouro para comprar comida. E tem o inverno. A tradição diz que Salomão perguntou ao ministro da economia: mas não sobrou nada de valor do reino do meu pai? E o homem diz: sobrou algo que não tem tanto valor, mas foi a única coisa que sobrou em quantidade. O que? 1000 bois. 1000 o quê? Nem vaca era. Se fosse vaca, a vaca dá leite, a vaca dá cria, do leite faz o queijo, requeijão. Mas sobrou bois. Por que sobraram bois? Eram bois de arado, bois que iam romper a terra seca, bois que tinham os músculos duros, não eram usados nem para comer, porque a carne era dura. Sobrou 1000 bois no reinado do seu pai. E aí chegamos no texto em que eu li com vocês. Salomão teve uma ideia, pergunte qual? Ser generoso. Com quem? Com Deus. Marcou no alto da montanha, onde estava a tenda da congregação de Moisés, uma reunião com toda a nação, e a nação toda subiu. E no meio da subida, o povo começa a ver bois, 1000 bois sendo arrastados para o alto da montanha pelos sacerdotes. E quando chegam lá em cima, o povo está imaginando: esse rei é melhor que o pai dele, vai começar o reino dando um churrasco para nós. E quando o povo chega no alto da montanha, não tem churrasqueira, tem altares. O povo começa a contar: tem 1, 2, 10, 100, 200, 500, 700, 1000 altares. Salomão mandou fazer 1000 altares no alto da montanha. E quando o povo viu aquilo, Salomão deu ordem. Os sacerdotes pegavam os bois e começavam a sangrá-los, a cortar em pedaços. Contam os historiadores que o monte ficou vermelho e dava para ser visto de longe, porque milhares de litros de sangue de bois estavam escorrendo pelo topo da montanha. Os pés do povo, nunca se viu algo tão violento, algo tão terrível. O povo sentiu temor. Salomão deu ordem, os sacerdotes começaram a jogar fogo nos altares. E lá no livro de Cantares, Salomão diz: e começou a subir colunas, 1000 colunas de adoração, colunas de fumaça, porque cada sacrifício é uma adoração. 1000 colunas de fumaça, 1000 colunas de cheiro, 1000 colunas de incenso de carne assada. Quando terminou o sacrifício, os sacerdotes limparam as cinzas, deu ordem para o culto terminar. As pessoas estão voltando para casa. Uns estão alegres porque viram Deus de volta. Outros estão estranhos, dizendo: esse rei é maluco. Outros conheciam o futuro, dizendo assim: esse rei é irresponsável, porque nós vamos viver o inverno e não tem nada para negociar. Eu conheço que meu parente trabalha lá dentro do palácio e ouvi histórias que não tem mais nada. Outros estão dizendo: ele é excêntrico, ele é estranho. Todos foram embora naquele dia. Salomão também. Só que a Bíblia diz que Salomão foi para o palácio e se trancou no quarto. Pergunte por quê? É um menino e ele está frustrado. Pergunte por quê? Porque ele esperava que Deus ia descer no meio daquela fumaceira, daquele incenso, daquele sacrifício. Porque ele cresceu ouvindo o pai dele contar histórias. Olha o que dá ser filho de poeta. Davi escreveu o Salmo 18: e o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou sobre as asas do vento. Bonito isso, sim ou não? Alguém conhece essa história? Sabe por que esse salmo foi escrito? Está lá em Samuel 18 também, se não me falha a memória. Davi está no campo de batalha. O filho de Anak, um dos filhos de Anak, se não me falha a memória, Talmai pegou uma lança de 45 quilos e atirou contra Davi. Davi, para se esquivar dela, caiu do cavalo. Talmai pegou a lança e foi fincar Davi no chão. A Bíblia diz que se aproximou dele um soldado
E esse soldado, ao se aproximar dele, simplesmente se atracou com o gigante e matou o gigante. Ao matar o gigante, o soldado colocou Davi de volta no cavalo e disse: tu nunca mais sairás a peleja conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Olha só, Talmai matou um gigante que derrubou Davi do cavalo. Aí Davi vai escrever a história. Deus sentou nas asas de um querubim e voou nas asas do vento e arrancou a minha alma do inferno. A história é uma, a poesia é outra. Criança ouve poesia, acredita na poesia. Salomão deu sacrifício esperando Deus descer no sacrifício, e Deus não desceu. Ele se trancou no quarto, ficou lá acabrunhado, fechado, triste, como que dizendo: o Deus do meu pai não existe. Só que a Bíblia diz que naquela mesma noite, antes da meia-noite, Deus entrou dentro do quarto. A porta ficou fechada, a janela fechada, o teto, o chão. Deus entrou dentro do quarto e olhou para aquele garoto e disse: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Vou falar de novo para ver se isso aqui te desperta. É o fim da pregação. Pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Meu Deus do céu, pastor Antônio, isso me arrepia tudo. Imagina você sair daqui hoje, fica lá na sua casa, de repente de noite, você abre o olho e tem um ser de branco do seu lado. Ele dá um sorrisão, dizendo: e aí, tudo bem? Se você não tiver um infarto no miocárdio, você vai conversar. Tá tudo bem, eu sou Deus, e eu sou fulano de tal. Pois não, eu vim aqui para te conceder um desejo. Qual? O que você quiser. Vou falar de novo. Eu vim aqui para dizer a você: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Deus arriscou o céu, Deus arriscou a eternidade, Deus arriscou tudo que ele tinha para olhar para aquele garoto, aquele moço, aquele adolescente, falar assim para ele: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. E se ele falasse assim: eu quero viver para sempre? O que Deus ia falar para ele? Isso eu não posso? Que Deus é esse? Se ele tivesse pedido para viver para sempre, possivelmente eu estaria pregando e ia levantar ali atrás. Sou eu, estou aqui, ó. Não morro de jeito nenhum. Se ele fala para Deus: eu quero voar. A Bíblia tem um capítulo dizendo: e houve um homem que tinha asas e voava de verdade. E se ele fala assim: eu também queria ser Deus? Como Deus iria dizer não para ele? Isso mexeu comigo. Falei: Senhor, nem Davi recebeu uma visitação tão grande. Aqui eu encerro. Salomão e Davi são água e óleo. Davi era emoção, Salomão, razão. Davi era um adorador extravagante, Salomão, um adorador educado. Davi era um crente que sobe monte, Salomão era um crente meio batista tradicional. Davi, irmãos que eu estou vendo aqui, se eu soltar eles da linha, eles vão voar aqui dentro dessa igreja. Salomão é igual outros, estão me olhando com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. É sério, eu estou aqui há 1 hora e pouco tentando conquistar a criatura. O olho da criatura não brilha, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. É sério, diz que está numa igreja pentecostal, mas não abre a boca nem para respirar. Achou que eu não ia falar, né? Vem me ouvir pregar e fica aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Salomão e Davi são antagônicos. Agora tem uma coisa que não dá para explicar. Pergunte o quê? Davi nunca recebeu a visita de Deus pessoalmente. Ele imaginava, ele sonhava, ele escrevia, Deus veio, mas ele nunca viu. O filho dele, que nunca tinha feito uma oração, você vai ver Salomão começar a orar no capítulo 5, ele só faz uma oração: que este templo, na inauguração do templo, que esse templo seja seu, que os seus olhos estejam aqui, os seus ouvidos estejam aqui. Alguém deve ter escrito para ele ler, porque Salomão não era coração, era razão. E aí
dá um nó na cabeça do pregador. Porque o adorador deveria ter a melhor vida que tem na terra. E o que não adora, nem tanto assim. Mas o adorador Davi morreu pobre, depressivo e sozinho. Aí o filho dele, que nunca fez uma oração, nunca compôs um salmo, ele compôs uma carta, que não dá nem para falar sobre ela, a carta de Cantares. Um dia eu venho aqui dar um estudo sobre a carta de Cantares, mas tem gente que vai ficar vermelha aqui, porque é uma carta de amor. O livro de Provérbios não dá nem para explicar para as pessoas, nem para você incentivar, porque é só conselho. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. O livro de Eclesiastes é um livro depressivo. Ele termina a vida dele dizendo assim: tudo nessa vida é vaidade. Não tem uma música de cântico de adoração. Ah, mas Cantares, tudo que ele faz é para sunamita. Tem nada a ver com Deus, ele está fazendo por um amor da vida dele. Davi fazia tudo para Deus. Aqui eu aprendo uma coisa séria: nem sempre o espiritual recebe tudo nessa vida. Porque o espiritual, ele dá para Deus coisas que qualquer adorador pode dar. Um grito, um louvor, uma dança. Aí vem o filho de Davi e diz assim: eu vou dar para o Senhor tudo o que eu tenho. O que eu herdei do meu pai de valor está aqui, 1000 bois. Poderia matar a fome do povo por 3 meses. Depois a nação ia se matar, ia ter guerra civil, não ia ter comida. Mas eu pego tudo que meu pai me deixou e coloco diante de ti. Ninguém tinha feito isso ainda. Aí Deus falou: como ninguém nunca fez isso, eu fui fazer uma coisa que eu também nunca fiz com ninguém. Ele não me deu tudo que ele tinha, assim. Então eu fui lá e falei: eu te dou tudo que eu tenho. Ninguém ganha de Deus em generosidade. Você dá um, Deus te dá 30. Você dá um, Deus te dá 60. Você dá um, Deus te dá 100. Sacrifício a gente não faz porque quer, a gente faz porque precisa. Você acorda 4 da manhã para trabalhar porque gosta. Sim ou não? Não, você acorda porque precisa, é um sacrifício. Salomão não deu a Deus uma oferta, não deu a Deus um dízimo. Ele deu a Deus um sacrifício. Aquilo significava o futuro da nação, pois ele sacrificou o futuro cegamente, dizendo: já que eu vou sofrer, eu antecipo o sofrimento. É tudo que eu tenho, está aqui. Aí Deus disse: ninguém pode me dar mais do que eu já dei para ele. Você me deu 1000, o que é que você quer? Aí Salomão deixa Deus mais desatinado ainda. Eu quero sabedoria. Eu imagino Deus dando um pulo. Como assim? Eu quero sabedoria para quê? Para guiar o teu povo. Não é meu, é teu. Se o Senhor me der sabedoria para eu entrar e sair diante do meu povo, do teu povo, eu estou feliz. Aí Deus disse para ele: como você me pediu sabedoria, mas não me pediu riqueza, não me pediu longevidade de dias, não me pediu o sangue dos seus inimigos. Eu vou te dar a sabedoria, mas também vou te dar riquezas, também vou te dar longevidade de dias. Vou entregar na sua mão todos os seus inimigos, e o reino como seu nunca houve, e também nunca mais haverá. Porque eu não encontrei ainda ninguém, Salomão, que tenha me dado tudo o que ele tinha. É a sequência desta semana, onde falamos sobre generosidade. Foi o que nós vimos aqui através do coral. Que esta palavra fique no seu coração. Que pelo menos um dos ensinos dessas várias personagens bíblicas faça sentido na sua vida. Porque somente assim a gente vai em frente. Olha o que eu aprendo aqui. Eu aprendo que a gente não pode ficar ocioso, porque o coração vazio é alvo do diabo. Mente vazia é o objetivo dele. Eu aprendo também que errar faz parte da vida do homem, permanecer no erro não. Eu aprendo que a vida tem que continuar depois de uma tragédia. Eu aprendo que família é tudo que nós temos. Aliás, eu vou além: família não é tudo que temos, é só o que temos. É mais do que tudo, é só o que temos. Eu aprendo aqui que Deus pode fazer assim, com que a glória da última casa seja maior do que a glória da primeira.
Eu entendo que a misericórdia do Senhor vai de geração em geração e pode acompanhar até os nossos filhos, netos e até os nossos bisnetos. Eu aprendo também que não existe idade para se assumir um reino, para se assumir um ministério. Eu aprendo também que sabedoria vale mais do que dinheiro. Eu aprendo que generosidade faz Deus sair do trono dele e descer sobre nós. Que nesta manhã esta palavra faça morada no seu coração. Incline a sua cabeça. Pode continuar, Roberto. Senhor, eu te agradeço, porque nessa manhã tivemos um misto aqui de emoções. Fomos da alegria, da gargalhada ao choro intenso. E agora, Senhor, por último, eu senti um êxtase, um frenesi do seu espírito. Vi os seus filhos ficarem de pé para te adorar. Ainda ouço, Senhor, gemidos de pessoas que ainda estão sob o impacto de algum momento da palavra. Eu te adoro, porque o Senhor ainda fala. Eu te agradeço porque o corpo dos seus filhos estão tremendo, porque há lágrimas nos olhos deles. E quando este culto terminar, ó Pai, eu sei que hoje estendemos um pouquinho o horário, eles vão me perdoar porque eu sou um visitante. Eles voltarão para casa e terão momentos contigo. Famílias estão sendo tocadas por inteiro, da criança, do adolescente, da esposa, do esposo, do pai, da mãe, do tio, do avô, da avó. Porque o Senhor ainda ama o seu povo. Que o Senhor libere sobre aqueles que estão arrependidos o perdão. Não preciso expor ninguém, meu Pai, porque o Senhor não envergonha as pessoas. Vai no coração do meu irmão, da minha irmã, e libera sobre eles agora o perdão, porque há arrependimento. Libera sobre eles também a revelação de que depois desta manhã, Senhor, esta entrega que eles estão fazendo, porque estão entregando a alma, estão entregando o Espírito, estão dizendo: Senhor, faz comigo alguma coisa nova. Vai haver um tempo de prosperidade que nunca antes sonharam. Esta igreja, Senhor, fará história, não apenas em Atlanta, não apenas nos lugares onde já estão, não apenas nos mais de 20 países, mas em todo o planeta Terra, até o regresso do Rei a este mundo. Por causa deste coração liberado e desta alma que está aqui em prantos, eu te louvo, Pai, eu te glorifico. Visita o seu povo agora, onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, mostra que o Senhor está aqui. Traz de dentro deles as línguas estranhas, meu Pai. Se nem todos, pelo menos os obreiros, meu Pai, para que eles comecem a termos um coral de línguas aqui nesta manhã, para que quando o culto terminar, a gente termine para cima, porque essa semana será uma semana de conquista aqui em Atlanta. Os demônios, Senhor, estão apavorados. Eu disse isso no início da pregação e reafirmo: estão apavorados, porque a luz da sua glória está descendo sobre nós. Senhor, se os que são batizados com o Espírito Santo não querem orar em línguas, batiza com o Espírito Santo agora. Vai lá, Espírito Santo. Levanta os profetas uma vez mais, dá visões, da interpretação de línguas, e fica conosco. De olhos fechados, eu convido a igreja a ficar de pé. Aleluia. Feche os olhos e adore. Senhor, eu quero terminar aqui junto com o Roberto, dizendo que é a sua glória que nos atrai a esse lugar. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não ver, mas tua glória me atraiu.
tua presença me atraiu. Eu poderia estar Em qualquer outro lugar, em qualquer outro lugar, mas tua glória, feche os olhos e adore. tua presença me atraiu. Tentei me esconder, Com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, Recebe a presença dele, recebe a presença não dele. me vejo sem a tua presença. Vai, adora, adora. Vai, adorador extravagante. Pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu um dia com a tua glória, um dia com a tua glória vale mais que mil. Para encerrar, mão direita erguida ao céu bem alto e olhos fechados. Repita a minha oração dizendo: em nome de Jesus. Mais alto: em nome de Jesus. Todos os demônios que atormentaram a minha vida, a minha família, as minhas finanças, eu ordeno. Não estou pedindo, estou ordenando. Venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão se você crê. Eu creio que Deus nos deu autoridade sobre demônios. Está escrito em Lucas 10:19: eu vos dei poder para pisar sobre serpentes, escorpiões e sobre toda a obra do diabo. Eu vou contar até 3 e nós vamos pegar esta mão fechada e vamos jogar no chão. E vamos pisar em cima, num ato profético. E aí depois você vai encontrar 2 pessoas e vai abraçá-las. Porque a Bíblia diz que quando 2 ligam na terra, está ligado no céu. E aí você vai dizer ao seu irmão: Deus reescreveu a minha história nesta manhã. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua história aqui em Atlanta. 2,5, esta igreja vai crescer a 100 por 1. 2,75, Atlanta será conhecida como a cidade do avivamento. 3, Jesus, pisa o em céu cima. vai aparecer, e todo Abrace 2 joelho pessoas, se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar
de olhos acontecerá. O Messias aguardar, Ele vem me buscar. Cadê as vozes? Ele está aqui. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, Vem, Yeshua, enche a casa, Yeshua. o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer, E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. no piscar de olhos acontecerá. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Amém. Murche a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos da criatura que está do seu lado. Se o olho dela não estiver vermelho, enfia o dedo no olho dela. Diga, você entendeu? Ele está aqui. Para encerrar, olhos fechados, coração aberto. Será que tem alguém nessa manhã que está afastado dos caminhos do Senhor, que não entrava em uma igreja há muito tempo, que veio hoje e foi surpreendido com essa palavra? E você disse: se tu me amas, Deus, fala comigo. Jesus mandou te dizer, rapaz, que você ainda vai ser pastor. A senhora vai ser uma grande mulher de Deus ainda. Não importa os acidentes no meio do caminho. O que importa é o hoje. O grande pensador e político Sêneca, quando foi condenado à morte por Nero, no dia do seu martírio, levaram para ele um veneno, a família aos desesperos, todo mundo gritando, os amigos, mandando ele fugir. Sêneca calmamente pegou o veneno da mão do torturador e disse: o ontem não existe mais, o amanhã ainda não chegou, só temos o agora. Tomou o veneno e partiu dessa vida para outra. Nosso problema é esse: a gente pensa no ontem e no amanhã, quando nós só temos o agora. A igreja de cabeça baixa. Você não gostaria de voltar hoje? Deixar o passado para lá, as mágoas, as tristezas, aquilo que as pessoas fizeram com você, as traições, as decepções com a igreja, e deixar para lá também o amanhã, porque o amanhã não nos pertence. A gente nem sabe se vai ter amanhã para nós. Mas se você sair do seu lugar agora e vir aqui na frente do altar perto de mim, eu vou orar pela sua vida. Ah, pastor, mas eu já fui 30 vezes. Vem a 31ª. Quem sabe numa dessas você vem e fica. Vem, eu quero orar pela sua vida. Isso, vem chorando mesmo, irmão. Glória a Deus. Se só ele viesse, eu estava feliz. Mas tem mais pessoas. A vida é assim, a vida é cheia de altos e baixos. Isso, está vindo uma moça, está vindo mais pessoas. Venha, volta hoje. Vamos dar um início, vamos dar um pontapé, dar um restart, iniciar de novo. O meu pastor, Deus te abençoe. Eu estou profetizando. Deus te abençoe.
Mais alguém? Isso. Que lindo ver você aqui. Força. Fazia tempo que eu não via ninguém assim com maquiagem porrada. Que coisa bonita. O Senhor ainda fala, igreja. A igreja está quieta, mas o céu está fazendo festa. Não, fique aqui pertinho de mim. Chega aqui. Você é brasileiro? Tem cara de americano. Não vai me falar que é goiano, não. Goiano é de Goiás mesmo. Goiano eu conheço assim, ó, no olho. Tudo bem? Chegue aqui perto de mim, chegue perto do altar. Chegue perto do altar, Deus te abençoe. Deus te abençoe, garoto. Qual a sua idade? 8? Desse tamanho? Meu Deus, vai ficar maior do que o... Como é que é o nome do Shaquille O'Neal? Como é? Esse aí. É que eu tinha menor do que ele, com 13 anos, quando eu entreguei minha vida para Jesus. E já comecei pregando. Deus te abençoe. Cadê a alegria da igreja? Cadê a alegria da igreja? Deus te abençoe, filho. Como é bom ver os olhos assim, desse jeito. Em quem eu ainda não peguei na mão. Deus te abençoe. Essa moça, alguém toca nela aqui para ela me enxergar? Filha, deixa eu pegar na sua mão. Deus te abençoe. Fica firme, tá? Chega aqui perto do altar. Senhora, chega aqui perto do altar. Meu amigo, e você, vem cá. Chega aqui perto do altar. Coloque a mão no altar. Vocês todos toquem aqui no altar. A Bíblia diz que quem pegava nas pontas do altar, Márcio, recebia o perdão. Aleluia. O Deus de Davi está aqui, gente. Está sentindo ele aí? O culto não acabou não, adore. Adore. Pastor, eu já dei meu dízimo de hoje, já faz mais de 2h30. Dá 20% do tempo do dia hoje para ele. Adore mais um pouco. Senhor, nós colocamos em suas mãos essas vidas preciosas. Que nenhuma delas se perca. Que todas sejam encontradas nesta manhã. Que todos os pecados sejam perdoados. Que o nome delas seja escrito no livro da vida. Porque quando eles foram excluídos de algum ministério, o nome foi riscado. Porque a tua palavra diz que quando 2 desligam na terra, está desligado no céu. Mas agora estamos ligando eles de novo. Como estamos ligando, tudo que foi roubado vai ser devolvido. Porque todos os pecados estão sendo perdoados. Todos os pecados estão sendo perdoados, meu Pai. E todas as maldições, herdadas ou adquiridas, estão quebradas. E quando o culto terminar, voltarão escoltados para o céu diante dos seus anjos. Voltarão para suas casas escoltadas. Voltarão, Senhor, para os seus trabalhos escoltados. Voltarão para a escola escoltados. Amanhã, Senhor, inicia o ano letivo, ou o mês letivo. Os nossos jovens e adolescentes estão voltando para as escolas aqui na América. Senhor, invada o coração dessa moçada. Que eles sejam os melhores alunos nesse semestre. Que venha sobre eles a sabedoria de Salomão. Que sejam os destaques. Que depois que terminarem o ensino médio recebam cartas das melhores universidades da América, para serem convidados a estudarem lá. Pai, libera isto sobre nós. E se a igreja querendo esse tipo de pedido, vai adorando aí. Quem sabe não cai sobre o seu filho, sobre o seu neto, sobre o seu bisneto. Nós, Senhor, colocamos todos nas suas mãos e dizemos: ora vem, Senhor Jesus. E a igreja diz amém? Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus? Pastor Márcio, o que é que a gente faz com essa turma bonita aqui? O que é que a gente faz com eles aqui? Eles vão lá para aquela salinha? E gente, olha aqui para mim. Moças, olha aqui. Lá naquela salinha, a porta é preta, mas lá dentro é tudo luz, tá? Tem um presente lá esperando vocês. Eu não sei se é uma pasta com $5.000 ou se é picanha, Coca-Cola, mas tem algo esperando vocês lá naquela porta lá. Se vocês puderem ir para lá. Tem alguém para guiar eles aqui? Quem pode guiar eles? Cadê os monitores? Tem alguém? Aqui, tem os monitores, estão vindo. Acompanhe eles, por favor. A igreja dá uma salva de palmas a eles. Vai lá, Goiânia. Pronto. Pastor Márcio, o microfone é seu.